Renault Kardian chega para avaliação aqui no Auto Repórter, mas será que é uma boa compra? Será que vale a pena ou não vale? Bom, nessa avaliação aqui você vai poder ver todos os detalhes da linha 2026 do francês, que aliás ganhou essa belíssima cor. Esse azul chama muita atenção, mas será que é a única coisa que chama atenção nele? Bom, vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes e tudo que você precisa saber sobre esse carro aqui. Solta a vinheta aí, Kio! Bom, se você está aqui nesse vídeo, eu te convido, antes de tudo, a deixar um like. Deixa um like aqui embaixo, assim outras pessoas que, assim como você, querem saber sobre o Kardian, vão poder ter acesso a esse vídeo aqui. E se você gosta desse formato aqui, eu te convido a se inscrever no canal, manda ver no botão aqui embaixo, é de graça, não cai o dedo, então manda ver no botão aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Bom, vamos começar falando sobre uma das coisas mais legais aqui no Kardian. E eu não tô falando só da cor, eu tô falando do design. Eu particularmente acho esse carro muito bonito. A dianteira dele é bem interessante, a grade, que pega boa parte da dianteira, ela é num black piano com um filete cromado, que sai aqui justamente da linha do farol. Passa pelo símbolo da Renault no centro, até chegar ao outro lado. Essa parte inferior tem esse preto fosco com o aplique prata. Aqui abaixo da placa, a grade inferior. O capô tem esse aspecto mais musculoso, né? Com esses vincos na parte central da peça. É realmente um carro muito bonito. Os faróis são em LED, são diferenciados aqui, né? São bipartidos. Essa parte fica o LED diurno, farol baixo e alto, e os faróis de neblina aqui na parte inferior da carroceria, que aliás combinou muito bem com esse tom de azul, viu? Eu particularmente achei essa cor belíssima. A gente avaliou aqui o Kardian num tom laranja, que foi a cor do lançamento, e eu quero saber qual das duas seria a sua opção. Você levaria o azul para casa ou o laranja? Fala aqui embaixo nos comentários. Vamos agora para a lateral dele. Bom, na lateral, sem grandes mudanças. Na verdade, continua tudo do mesmo jeito. As rodas, com esse estilo que talvez alguém não curta, muito preto, né? Molduras dos paralamas que passam ali na parte inferior. Capas dos retrovisores, um preto brilhante, assim como o teto, que bem caberia um teto panorâmico, um teto solar por aqui. Linha de cintura bem alta e a parte mais musculosa ali na coluna C. O design realmente manteve as suas características originais. Mas bora lá na traseira para falar desse carro? Bom, vamos falar sobre a traseira do Renault Kardian. Chama a atenção esse pequeno aerofólio, né, que contempla a terceira luz de freio. As lanternas são bem diferentes e contam com esse prolongamento na tampa traseira. Uma pena esse prolongamento ser fake, ele não tem função nenhuma estética, e seria bem legal se desse continuidade à iluminação, né? Ficaria realmente bem interessante. O nome Kardian no centro da tampa, logo abaixo do losango da Renault, que inclusive tem a câmera de ré centralizada. Parte inferior do para-choques, no centro, ela é preta fosca com esse aplique em prata e as partes laterais azuis. A janela, ela é realmente diminuta, né? Uma característica dos carros que nós vemos atualmente. Não tem nenhum outro tipo de identificação por aqui. Realmente o que chama a atenção são as lanternas. No teto, a antena estilo barbatana de tubarão dá um charme. Ela é um opcional que no site da Renault não custa nada. Pelo menos nessa versão aqui, basta você selecionar o opcional e ele aparece. Interessante, né? Enfim, mas vamos falar do Kardian lá no interior? O belo design aqui de fora também acompanha o interior desse carro. Vem comigo. Vamos falar sobre o interior do Renault Kardian. Vamos começar falando sobre acabamento. O que a gente nota aqui no interior é um interior predominantemente de plásticos. Plástico duro tanto no painel quanto no painel de portas. Essa seção logo acima do black piano ainda tem um couro que acompanha o mesmo tipo de couro utilizado nos bancos. Vamos lá, um destaque
é justamente essa seção central que separa motorista de passageiro. Esse console elevado eu particularmente gosto muito. E por aqui a gente consegue ver, por exemplo, alavanca de câmbio, RN e D, e o P fica em um botão separado. Freio de estacionamento é eletrônico. Preto fosco, black piano por aqui e esse prata, imitando o aço escovado nas extremidades. Os bancos em couro são bem confortáveis, a gente vai falar isso daqui a pouco. Acabamento em 2 tons, né? Um tom mais marrom e um mais preto, furadinho aqui no centro. Então realmente acabamento aqui é bem legal e acaba tornando o Kardian referência nesse segmento de fato. Colunas e forro de teto, tudo em preto. Então o resultado aqui é bem legal, apesar do plástico ser predominante, os materiais são de boa qualidade, boas texturas, bem encaixados, sem rebarbas. Superior realmente altera e também ao Pulse. Nessa parte inferior, os comandos do ar-condicionado, botões giratórios. Aqui nessa parte inferior tem o carregador de celular sem fio, 2 entradas USB tipo C, uma mudança em relação à linha 2025, que tinha um USB tipo A e uma tipo C, mas a tomadinha 12 volts ainda está aqui. E aí a gente já entra para falar de infotenimento. Tem 2 coisas aqui que eu reclamei no Kardian 2025, que foram mudadas, né? Foram alteradas no Kardian 2026. Vamos começar pelo quadro de instrumentos. A tela agora é maior, toma mais espaço aqui dessa seção logo atrás ao volante, e por mais que não tenha me agradado tanto quanto no Pulse e também no Terra, o Kardian melhorou. Isso aqui é um ponto de evolução realmente. E o outro ponto de evolução está justamente aqui na central multimídia. Ela era menor e mais limitada, então ela melhorou. Tem o espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, mas a navegabilidade dela ainda é confusa, os comandos são lentos, então assim, é uma evolução, mas não muito, sabe? Melhorou sim, mas ainda não tá legal de fato, pode ser melhor. E uma coisa que ajuda o motorista aqui, esse carro tem 4 câmeras, dianteira, uma em cada retrovisor, e traseira. A qualidade delas é muito baixa, ruim mesmo. Elas juntas não formam uma câmera 360, por mais que você consiga aí ter uma visão ampla do que acontece ao redor do carro na hora de fazer uma manobra. Você pode até escolher a câmera aqui tocando na tela, mas sejamos sinceros, os sensores de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro, acabam cumprindo esse papel, né, te mostrando o que de fato acontece aqui ao redor do carro. Melhorou? Sim. Tá bom? Ainda não. E uma coisa que é bem estranha, botões de volume aqui em cima da central multimídia. Cara, isso é muito esquisito de fato. Pra gente falar ainda do volante, você tem acesso realmente às funções tanto do quadro de instrumentos quanto da central multimídia. Mas algumas coisas aqui da central multimídia não estão no volante, eles estão nessa haste aqui atrás, como aumentar e baixar o volume, passar a faixa, atender telefone. Cara, Renault, já passou da hora de largar isso aqui e colocar esses comandos no volante. Tem botão sobrando aqui, tem 1, 2, 3 botões sobrando, e se acertar direitinho aqui ainda dá para fazer algo bem interessante. Então, realmente nessa questão de infotenimento, o Kardian ficou devendo. Melhorou? Sim, temos uma evolução. Mas dizer que tá ideal? Não, ainda não. Por mais que tenha a entrada USB, carregador sem fio, espelhamento sem fio, ainda não está o ideal. Tem espaço para melhorar. Só que se a gente está falando onde há espaço para melhorar, vamos falar de uma coisa em que o Kardian é bom de verdade: espaço interno. Bora lá comigo? Bom, e aí a gente já começa a falar de onde o Kardian reina com tranquilidade: espaço interno. Esse banco está ajustado para mim e eu tô super confortável aqui. Tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro e também da parte inferior das pernas até o banco dianteiro. Ele se destaca em relação ao Pulse, se destaca em relação ao Terra e acaba sendo uma excelente opção em termos de espaço interno. Quem ajuda isso é um entre-eixos de 2,60 m. É maior que os 2,56 do Terra, é maior que 2,53 do Pulse.
E bom, eu tenho 1,73 m, eu não sou alto. O banco dianteiro está ajustado para mim, então eu estou indo super confortável aqui. Passageiro do meio, né, vai ter que brigar um pouquinho pelo espaço nas pernas. Por quê? Porque você tem esse console central avançando aqui e o túnel ele é bem estreito, né? Se eu colocar os pés em cima do túnel, eu fico desconfortável. Mas se eu baixar para as laterais, eu brigo por espaço, mas estou melhor, né? Estou mais confortável. E essa posição central, apesar de eu ter as costas projetadas um pouquinho para frente, eu estou super confortável aqui. Eu também tenho um espaço relativamente bom para minha cabeça, né? Da cabeça até o teto eu tenho um pouco menos de um palmo aberto, isso na posição central. Na posição lateral, esse espaço é praticamente a mesma coisa. Esse assento ele é levemente mais alto do que os laterais. Não tenho porta-copos aqui, né? Naquele descansa-braço. Cintos de 3 pontos, encosto tipo vírgula, tenho essa alça que muita gente chama de diversos nomes, eu quero saber como é que você chama aí na sua cidade, manda aqui embaixo nos comentários. E bom, realmente em espaço interno aqui o Kardian se destaca e acaba sendo uma referência. Mas não dá pra gente deixar de falar de porta-malas, já que a gente está falando em espaço. Vamos lá? Bom, para a gente continuar falando sobre espaço, vamos falar agora de porta-malas. Vamos abrir o porta-malas do Kardian. Ele pode ser aberto tanto pela chave, quanto por um botão aqui ao lado dos LEDs de placas, né? Os LEDs ficam nas extremidades e o botão de abertura no centro. O que a gente vê é um porta-malas espaçoso, são 358 litros com aquele padrão VDA, né, que você coloca os blocos, e se a gente for adotar outro padrão, aquele de quanta água cabe aqui, sobe para 410, mas o padrão que a gente adota aqui é o VDA. E nisso ele acaba se saindo melhor, por exemplo, do que o Fiat Pulse. Uma boa vantagem para o Kardian. E sejamos francos, basta ir no olho que você vê que aqui é mais espaçoso do que no Fiat. Esse é o porta-malas do Kardian. Agora vamos falar sobre motorização. Vamos ver como é que esse carro anda. Vamos falar de motorização? Vamos abrir o capô para a gente ver o que temos por aqui responsável por mover o Kardian. E olha uma observação antes da gente falar exatamente dos números. É isso aqui. O Sandero, né, o antecessor, tinha uma espécie de amortecedorzinho ali e que você não precisava da vareta. Coisa que a gente já viu, por exemplo, no Duster, no Logan. Mas o sucessor, né, o Kardian, acabou pecando e voltou justamente para a vareta. Uma medida de tentar baixar custos. Mas agora sim, vamos falar sobre números. Por aqui um bloco 1.0, 12 válvulas, são 3 cilindros e a receita de turbo, exatamente. Acoplado a esse motor, que chega aos 125 cavalos com etanol e 22,4 kgfm de torque com etanol também, uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 6 marchas. E é sobre o casamento do propulsor com esse câmbio que a gente vai falar agora. Vamos dar uma volta nele e aí você vai entender tudo que eu tenho para te explicar sobre esse conjunto aqui que move o Kardian. Vamos nessa! Bom, para a gente falar de desempenho, você já conheceu aí os dados de desempenho desse carro, né, em termos de torque, motorização, mas o que a gente tem para falar aqui são duas coisas basicamente: o resultado final, né, e o casamento dessa transmissão automatizada com o motor. Vamos começar sobre como é dirigir o Kardian no dia a dia. São 3 modos de condução: um modo normal, um modo econômico e um modo esportivo. E dá muito bem para diferenciar esses modos. Ele fica bem anestesiado no modo econômico, mas em compensação você vê que o desempenho dele fica mais baixo, mas ele mantém o giro mais baixo também, justamente pensando na economia de combustível, enquanto no modo normal ele já fica um pouquinho mais esperto, e no modo esporte a coisa muda bastante, ele fica
um pouco mais aresco e o resultado é muito interessante em termos de desempenho. Mas eu confesso que eu dirigi Pulse e Thera recentemente, tem avaliação aqui no canal. Entre os 3 carros, a gente está falando de 3 transmissões totalmente diferentes. O Thera tem um câmbio automático tradicional com conversor de torque. O Pulse tem uma transmissão do tipo CVT e esse aqui é uma transmissão automatizada de dupla embreagem. Ela é a que passa a marcha mais rápido de todos os 3. Mas não quer dizer que seja o melhor casamento. Não é o caso. Ela não poda realmente o desempenho do motor. Você nota que ela mantém o carro leve, né, no sentido de você ver uma resposta rápida, mas não é o melhor casamento, não é realmente o melhor resultado. Então, em termos de desempenho, você tem um desempenho satisfatório. Para quem é mais purista, para quem tem mais esse feeling, né, sente o carro um pouquinho mais, consegue ter uma sensibilidade maior, talvez não vai gostar muito dessa transmissão automatizada aqui não. Para a gente já falar agora em termos de dirigibilidade, vamos começar com alguns aspectos que o Kardian tem em relação aos concorrentes. O Thera tem ACC, aqui também tem ACC. Esse aqui também tem a questão do alerta de ponto cego, que para mim é um ponto muito positivo. Outra coisa que a gente pode ressaltar aqui é a questão do alerta de frenagem, né? Se você está se aproximando de um obstáculo, ele dá aquele alerta. O ACC dele, quando baixa de uma velocidade ali em torno de 20 km por hora, um pouquinho menos, ele desativa. Mas é uma função muito legal, funciona bem direitinho, você consegue regular diversas coisas, como a distância, por exemplo, do veículo dianteiro. Também tem um sistema de alerta de pedestre e de ciclista, é um carro que leva essa questão da dirigibilidade para um lado positivo. E uma coisa que a gente precisa falar também são os faróis. Os faróis são em LED, contam com neblinas em LED também. O que a gente nota é que são bons faróis, eles iluminam bem, são melhores do que os do Pulse, por exemplo, acabam oferecendo uma boa iluminação à noite, nas ruas mais escuras. Confesso que eu esperava que eles fossem um pouquinho melhores, mas ainda são bons. Eles são consideravelmente melhores do que no Pulse e tem a vantagem da regulagem elétrica também, né? Ele tem câmera dianteira, câmera de ré traseira, câmeras nos retrovisores. A qualidade é bem ruim. Não existe uma junção delas aqui para uma câmera 360, mas você tem o sensor de estacionamento, né, tanto dianteiro quanto traseiro, para te ajudar aí na hora das manobras. O barulho do sensor de estacionamento é bem irritante, é bem chato mesmo. Ele é diferente de tudo que os outros concorrentes têm, mas é chato. Mas eles cumprem a função e cumprem muito bem. Direção, ela é bem direta, ela é mais pesadinha, como você pode notar nos carros franceses, isso é uma máxima dos franceses, eles têm realmente uma direção mais pesada, mas isso não prejudica a dirigibilidade não, ela é bem direta, você nota realmente que o carro responde na mínima manobra e a gente já começa a falar de suspensão em termos de dirigibilidade. Ela é firme, ela controla relativamente bem a inclinação da carroceria, então isso é um ponto positivo. Só que para a gente já falar ainda de suspensão e já mudando para a questão de conforto, aí você sente que esse acerto mais firme acaba transmitindo muito as irregularidades aqui para dentro. Quem está tanto no banco do motorista quanto no banco do passageiro consegue de fato notar o quanto a suspensão acaba transmitindo as irregularidades, né? Solavancos, ruído também. Você tem um conjunto de pneu e rodas de 17 polegadas, o perfil das rodas é um pouquinho mais baixo, né? E com isso algumas pancadas acabam sendo um pouquinho mais secas, acaba transmitindo ruído aqui para dentro, mas o resultado em termos de conforto não é tão positivo assim. Ainda em termos de conforto, ar-condicionado, ele é de uma única zona, automático, você pode escolher a temperatura aqui. Ele é eficiente, mas eu confesso que ele poderia ser um pouquinho mais eficiente, poderia realmente ser melhor. Os bancos são muito confortáveis, em comparação com o Pulse e Kardian, eles são melhores do que os dois, pelo menos
na minha interpretação, na minha visão, eu gosto mais do que a gente vê aqui no Kardian. Isolamento acústico é algo que a gente nota que o Kardian acaba deixando a desejar. Você ouve com frequência barulho de vento, você ouve os veículos ao redor, pneus rolando, barulho do motor invadindo com frequência. E uma coisa que eu queria observar é justamente em relação ao barulho do motor. Ele tem um ronquinho bem gostoso, um ronquinho mais encorpado. É realmente gostoso de ouvir. Mas se você gosta de silêncio absoluto, o Kardian acaba pecando nisso. Então, em termos de conforto, ele acaba se posicionando como um carro interessante, com bancos confortáveis, mas acaba pecando em algumas outras coisas, como ruído de vento, barulho dos pneus, barulho do motor. Então faltou um capricho um pouquinho maior da Renault nesse quesito. Bom, estamos no nosso trecho, que envolveu um circuito urbano e também circuito rodoviário, e a média que o Kardian está marcando aqui é de 13,5 km por litro. É uma média boa? Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais do Kardian, principalmente na cidade. Nos circuitos que eu uso no dia a dia, a média aqui ficou entre 10 e 10,5 por litro. 10,5 foi a melhor média que a gente alcançou. Isso no meu uso diário, que é exatamente a forma que eu submeto todos os carros que são avaliados aqui no Auto Repórter. Então eu confesso que eu esperava um pouquinho mais em termos de consumo. Tanto que os dados do Inmetro mostram que em diferentes ocasiões, cidade, estrada, na cidade, Tera é mais econômico que o Kardian. E na estrada, o Pulse é mais econômico que o Kardian. Então, nisso aqui, a Renault acabou devendo um pouquinho. Embora ele tenha mais torque que os dois, o resultado, em termos de consumo, acabou não pesando de forma muito positiva para o lado do Renault. Bom, essa foi a avaliação a respeito do Renault Kardian. É um carro que oferece um custo-benefício muito interessante, é um carro bem equipado e que acaba vindo num preço mais interessante que Pulse e também Tera, os principais concorrentes. O principal artifício, o principal argumento que valoriza o Kardian é o espaço interno e também o porta-malas. Em termos disso, ele vai muito bem, ele se torna a referência no segmento. Então, se você gostou de conhecer o Kardian em detalhes, não esquece de deixar o seu like, assim esse vídeo vai poder chegar a mais pessoas. E se por acaso você gosta de ver avaliações, de ver pontos positivos e negativos de automóveis, se inscreve aí no canal, manda ver no botão que está aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e por hoje é só. Valeu!